Então, para fazer esse exercício, a gente usa aqui esse módulo, desenha esse módulo em... É um octógono, né, que é um polígono regular. Depois dá um offset aqui para fazer esse octógono interno, numa distância de 5 milímetros, e liga os vértices. Isso daqui vai ser usado como matriz para repetir em linhas e colunas. Na distância exata entre uma linha e uma coluna, na distância exata entre as duas extremidades aqui, medida de comprimento e largura, que é igual. Bom, abrindo lá o CAD, deixa eu achar um lugar. Eu já fiz isso ontem, mas... Ontem não, quarta. Eu vou fazer de novo agora. Bom, começa com o polígono regular. A gente escolhe aqui polígono. 8 lados. E escolhe desenhar pela aresta. Tem 10 milímetros de lado, né? 10 milímetros de lado. Digita 10, Enter. Aí eu faço em seguida um offset com 5 e repito isso para dentro aqui, tá? Agora eu vou ligar os vértices para ficar igualzinho a figura lá. Tem um pequeno diferencial, enquanto eu vou ligando aqui eu vou falar. Ó, eu dou Enter, Enter aqui para sair do comando e entrar de novo, tá? Ó, Enter, Enter. Para agilizar, não precisa ficar clicando em line toda vez. Essa é uma dica interessante quando você tem que fazer várias vezes o mesmo comando. Bom, antes de fazer a matriz, como eu vou repetir essa figura de um modo igual, eu vou dar uma ideia de colorir isso, usando achuras sólidas, cores sólidas, para criar um efeito tridimensional, como se isso fosse um botão, né, em relevo. Eu faço isso pegando cada uma dessas faces aqui, como se fosse um diamante visto por cima, assim, sabe? Como se cada trapézio desse fosse uma face, então ela recebe a luz de ângulos diferentes. Então basta eu fazer o quê? Criar uma tonalidade aqui para cada área dessa, usando achuras. Achuras. Porque aí depois que eu repetir isso em matriz, isso vai se repetir na figura como um todo, né? Ó, para fazer achura é muito fácil, é só clicar dentro de um polígono fechado aqui, que ele identifica o contorno e preenche com o padrão que tiver aqui. Só que eu não quero preencher com padrão, eu quero preencher com cor sólida. Então eu troco aqui para Solid, tá vendo? Agora aparece aqui as opções de cor. O padrão aqui é by layer, então eu vou colocar uma cor diferente para cada área dessa. A gente pode usar, ó, aqui tem 5 tons de azul. Eu posso usar isso como gradiente de cores para cada face, né? Então eu vou começar aqui pela mais clara, imaginando que a luz vem de cima. Então eu vou clicar aqui. Aí eu dou Enter para sair do comando e Enter para entrar de novo. Aí eu clico nesse ponto e nesse ponto. Só que agora eu vou trocar essa cor para uma cor mais escura. Dou Enter para sair do comando. Agora de novo. Clico nesse ponto e nesse ponto e troco a cor. Um tom um pouco mais escuro. Clico Enter de novo, ó, só de clicar na área aqui ele já reconhece, troco a cor. Tá vendo? Ó, dá a impressão de que essa parte aqui, essas 3 faces são mais iluminadas e essas 3 faces são mais escuras. Poderia fazer isso com tons de cinza, com tons, qualquer tom. Tá? Como tons de cinza está meio manjado, isso eu vou cortar do vídeo, eu preferi usar azul. E eu vou também fazer clicar aqui para fazer uma cor mais clara ainda.
Eu quero mais claro do que está aqui. Então o que eu faço? Venho aqui em More Colors e mudo aqui meu gradiente, ó. Dou uma clareada maior ainda. Ok. Enter. Pronto. Deu uma ideia de volume, né? Agora eu repito isso numa matriz. Para repetir numa matriz, o comando é esse aqui, ó. Array. Array nada mais é do que matriz em inglês. Então, quem está usando aí o português, ao invés de array, vai usar matriz. Então tem essas duas opções, ó, matriz polar e matriz retangular. Vamos clicar na retangular. Primeiro passo, selecionar os objetos. Seleciona com Ashura e tudo. Seleciona os objetos. Enter. Agora, ó, o padrão dele já vem com 4 colunas e 3 linhas. A uma distância qualquer aqui. Não sei de onde o CAD tirou essa distância de 36. Ó. Mas eu tenho aqui em cima 3 campos que eu posso mudar as informações. Número de colunas, aqui em cima, e o número de linhas. O nosso desenho aí pede quantas colunas? 4 colunas e... 6 colunas e 4 linhas, é isso? 6 colunas. Ah, já mudou ali. E 4 linhas. O que falta mudar? Essa distância aqui, ó. Entre os objetos. Eu posso digitar o valor de distância entre colunas. Veja bem, a distância não é entre essa face e essa, tá? A distância é entre esse ponto e o mesmo ponto correspondente na cópia. Tá? Então eu tenho que dar qual distância para que eles fiquem coladinhos um no outro? A distância equivalente desse ponto até esse ponto. Aí já vai começar a segunda figura. Então para fazer isso, clicar na tela, se eu não quiser ficar calculando essa medida, se eu quiser clicar na tela nesses 2 pontos, eu vou escolher com a seta, vai aparecer essas opções aqui. Eu vou escolher Spacing. Quando eu clico em Spacing, ele dá essa opção de dar o valor em X e o valor em Y, clicando em 2 pontos na tela. Automaticamente ele já coloca os objetos, rearranja os objetos na matriz, seguindo essa nova medida que eu coloquei aqui. Pode ver que era um número quebradinho. Porque o lado do octógono é 10, é um número redondo, mas a distância entre os 2 lados opostos dava um número quebrado. Para vocês digitarem numericamente esse valor, vocês teriam que ficar calculando. Teriam que ficar calculando isso. Para não calcular, eu clico em 2 pontos na tela, usando o spacing. Tá? Agora, ele dá aqui já o comprimento total. Se eu conhecesse o comprimento total, eu posso mudar isso para que ele não passe da medida total aqui. O quê? Eu cliquei em 2 extremidades dele aqui, ó. Nessa e nessa. E depois embaixo nessa e nessa. Tá? É isso mesmo? Conferiu? Tá belezinha? Enter para sair do comando. Pronto. Uma matriz. Eu poderia fazer quantas cópias eu quisesse, né, de linhas e colunas. Eu poderia preencher um plano inteiro com isso. Pavimentando um plano. Esse tema de pavimentação do plano é muito interessante. Né? Não só pavimentar um plano com um certo padrão, mas também criar uma textura. Eu poderia criar uma textura para uma parede, usando esse simples recurso de criar um módulo e repetir usando matriz. Tá? Mas a matriz serve para outras coisas. Vocês podem distribuir cadeiras num auditório, por exemplo, num desenho em planta, usando matriz. Né? Você sabe a distância entre uma cadeira e outra, quantas fileiras vai ter e etc. Tá? Então é uma maneira de automatizar um pouco o processo de cópia. Tá?